Fala galera, aqui é o professor Rodrigo Bressan. Nós estamos resolvendo a prova da UniMet 2012. Isso aqui é a questão 16. E se você gosta do meu trabalho, me segue lá no Instagram e no TikTok para acompanhar minha rotina. Eu sou bem louquinho. E ó, Instagram e TikTok, Bressan. Olha só a questão 16. Posso contar uma história? Essa questão aqui, gente, foi o ano que eu fiz o meu vestibular. Isso foi em 2012. Quando eu testei, eu estava tentando para engenharia civil, porque eu sou engenheiro civil. E eu não acertei essa questão. E daí, toda vez que eu vou ensinar esse conteúdo, eu ensino com o maior amor e carinho, porque na época eu não aprendi, mas vocês vão aprender. Então, isso aqui é ponte de Wheaton, beleza? Olha só o que ele fala. No circuito elétrico abaixo, os cinco resistores são idênticos. Vou colocar, ó. Esse aqui é 10, 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 ok? E ele é um rheostato, RX, né? Rheostato é uma resistência, é um resistor que tem resistência variável. Você pode mudar a resistência, como se fosse aquela resistência do chuveiro. Você coloca bem quente, daí você coloca bem frio. Então, você ajusta o tamanho da resistência. Daí ele falou assim, ó, os terminais A e B estão conectados a uma bateria de 12 volts. E, ó, quando o RX ele é ajustado para 10, a potência nele dissipada corresponde a qual fração? Só vamos lembrar da fórmula da potência, ó. Potência, de uma forma geral, é o I vezes o U. Você pode calcular de duas outras formas. I ao quadrado vezes o raio, U ao quadrado sobre o raio, tá? Então, daí o que acontece? Dentro desse quesito, nós poderíamos utilizar o π, né? Se eu tenho a corrente que passa ali no resistor, eu multiplico pela resistência, eu sei a potência, né? E daí ele fala assim, qual a fração da potência total? Eu calcularia a potência total com a bateria, usando π, faria a divisão ali, beleza. Daí, ó a pegadinha do exercício, gente. Se você olha um resistor assim, você, tipo assim, tua cabeça buga. Por quê? Porque parece um circuito qualquer, né? Parece que tem um negócio paralelo, um negócio em série ali. Mas a gente tem que saber identificar a ponte. Como assim, ponte? A ponte de Wheatstone, gente, deixa eu colocar o nome dela aqui, ó. Wheatstone. Ela é um circuito elétrico diferenciado, que ele serve para você descobrir uma resistência, né? Ou deixar ela em equilíbrio, calcular a diferença de potencial ali. E olha só, eu vou redesenhá-la para você ver como que isso aqui, ele engana-nos. Então, eu só vou colocar aqui, ó, eu vou recortar só a figura, só para redesenhar ela para vocês verem. Por quê? A ponte de Wheatstone, quando a gente desenha no quadro ela para ensinar para vocês, a gente não desenha ela assim. A gente desenha com os pontos, quer ver? Ó? Isso é muito importante vocês saberem fazer. Ó. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Então, eu vou chamar esse aqui de ponto C, vou chamar esse aqui de ponto D, vou chamar esse aqui de ponto E, que são os pontos onde teve divisão de fio. Então, é um nó, tá? Olha como que ficou essa ponte. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Você pegar o ponto A para o ponto C, então aqui é o ponto A, ponto C, e aqui tem um resistor de 10, tá? Olha só o que aconteceu. Do ponto C, saíram dois fios. Ó, esse resistor C, ele veio do C para o ponto E, tá vendo? Então, aqui em cima é o ponto E. E esse C, ele veio para o D. Então, aqui embaixo é o ponto D. E aqui também tem o resistor de 10, e aqui tem o resistor de 10. Entre o ponto D e o E, gente, ó, tem um rheostato RX ali, que ele vale 10. Tá vendo? E depois eu só vou colocar aqui 10, tá vendo? E depois, ó, de E ele vai para B. Então eu puxo mais um fio aqui, ó, que é o ponto B. E de E ele vai para B, passando por aqui. E de D ele vai para B. Ó, de D ele vai para B. E aqui nós temos mais dois resistores de 10, né? E aqui ele acaba o circuitinho, tá? Então, ó, nós identificamos os pontos e eu redesenhei esse circuito. Olha como ele não fica com a cara da ponte de Wheatstone. Esse aqui é o caso clássico da ponte, porque a ponte são ramos em paralelos ligados por um fio. Ó, se não tivesse esse rheostato RX aqui no meio, isso aqui seria um circuitinho simples, né? Que é aquele circuitinho que vocês conhecem. Quando nós temos dois fios que se separam, né? Ele faz o quê? Ele, ele divide a corrente em dois ali, sobe um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, está em paralelo. Mas se você coloca esse fio aqui, ó, que também tem um resistor, ela vira uma ponte. Você ligou dois fios que estavam em paralelo. E nós temos uma característica na ponte.
A ponte, quando ela está em equilíbrio, ou seja, vai acontecer uma coisa em relação a ela, ela vai acontecer uma relação de proporção. Ou seja, se eu tiver e nomear os resistores R1, R2, R3 e R4, e eu fizer o quê? Fazer a multiplicação cruzada entre eles, ó, R1 vezes R4 for igual a R3 vezes R2, isso representa aqui no reostato ali, ó, vou colocar aqui, ó, no ponto E, D, a corrente é zero e a diferença de potencial entre o ponto E e o D é igual a zero. Ou seja, ele está em equilíbrio. E se você observar, a nossa multiplicação ela bate, porque ó, se eu multiplicar o R1 vezes o R4, é igual ao R2 vezes o R3. Ele dá igual a 100 igual a 100. Ou seja, esse negócio está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, a corrente que passa ali é zero. Então, a potência dissipada é nula. Não está dissipando potência ali no meio. Então, a resposta correta é a letra A. Gente, não é fácil? E daí eu fico muito, muito feliz quando eu consigo explicar isso para os alunos, para você redesenhar o circuito elétrico. Porque na minha época lá eu não acertei. Agora eu tenho certeza que vocês vão acertar. Só pegar os pontos, gente. Ó, desenha de novo o circuito, ó. De C ele vai para E, ó. Tá vendo? De C ele vai para D, ó. Foi para D. De D ele vai para E, ó. É o mesmo circuito. De D ele vai para B, ó. De D ele vai para B. De E ele vai para B. Então, se você aprender a redesenhar o circuito elétrico, fica muito mais fácil. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.